Olá pessoal do primeiro ano médio, Colégio Veste, tudo bem com vocês? Retomando nossas aulas, mais uma semana, então a gente tem aí que dar continuidade ao nosso assunto. Sejam todos muito bem-vindos, satisfação mais uma vez poder estar com vocês, ainda que virtualmente, e depois na live, ok? Um grande abraço a todos e vamos continuar. Do que nós vamos estar falando a partir de agora? Bom, nós estamos entrando no livro 3, nós já encerramos o livro 2 e o assunto do livro 3 é o capítulo de número 8, vai falar sobre inequações do primeiro grau, ok? Inequações do primeiro grau. Bom, inequações do primeiro grau é a primeira parte do assunto, depois a gente vai entrar em equações do segundo grau, ok? Então, um assunto aí duplo, a gente começa por esse daqui e dá continuidade posteriormente no conteúdo, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui. O que é uma inequação, na verdade, né? Uma inequação, a ideia de inequação é a seguinte: você tem ali uma equação, só que para ser equação você tem que ter o sinal de igual. A inequação ela tem o sinal de desigualdade. Isso é uma inequação. Então eu tenho lá aprimore uma equação, só que para ser uma equação eu tenho que igualar alguma coisa, né, alguma coisa numérica, algum variável do outro lado. E quando eu tenho o sinal de desigualdade, o que é um sinal de desigualdade? Maior, menor, igual, eu falo que isso é uma inequação. Aqui eu tenho exemplos, ó. Ax mais b maior que zero, maior ou igual que zero, menor que zero, menor ou igual a zero, ou qualquer outra coisa que tiver aqui, ok? Desde que tenha o sinal de desigualdade. Como é que resolve uma inequação? Qual é o passo a passo para eu poder resolver uma inequação? Você resolve uma inequação exatamente igual você estaria resolvendo uma equação. Ou seja, você isola aquela incógnita para você determinar qual é o valor de solução que torna aquela equação verdadeira. A diferença é que aqui, por ser uma inequação, o sinal de desigualdade dentro do conjunto dos números reais te dá um intervalo de solução. Você pode ter aí até infinitos valores que resolvam aquilo desde que você esteja dentro do intervalo de solução. Aqui nós temos um exemplo, tá? Dentro do conjunto dos reais, essa inequação aqui, ó. Apliquei a distributiva normalmente, gente. Normalmente aplica a distributiva, vai dar 6x, vai dar menos 3, vai dar. Passei o 4 para lá, ok? Passei o 4 para lá, ficou 12. Vou passar o 3 para lá, passar positivo, fica 15. Vou passar o 6 para lá, dividindo, sem nenhum problema, vai dar 15 sobre 6. Simplificando esse cara por 3, dá 5 meios. Ou seja, a solução dessa inequação, ou seja, para que essa desigualdade aqui seja realmente, seja real, seja verdadeira, eu tenho que colocar qualquer valor no x, desde que esses valores sejam menores ou no máximo igual a 5 meios, que é 2,5. Aí você já vai ter que esse valor do lado de cá é pelo menos igual ou menor que o lado de cá. Tudo bem? É assim que resolve. A gente dá o conjunto solução ou conjunto verdade, né? É todo e qualquer x que pertence aos reais, porque eu estou trabalhando nos reais. Tal que, essa barrinha em pé significa tal que o x seja menor ou igual a 5 meios. É assim que se resolve uma inequação. Você resolve ela normalmente, só tomando cuidado com a desigualdade, ok? Quando a gente trabalhar com sistema de inequações, a gente vai ter que fazer o intervalo, calcular aqui o intervalo, isso aqui não é difícil, tá? Eu falei que nós íamos retomar. Na última videoaula, que foi uma videoaula de revisão, eu falei para vocês não se preocuparem tanto com aquele primeiro momento que nós iríamos retomar. Então, estamos retomando hoje. Vou fazer exercícios que utilizem isso daqui, ok? Inequação do produto e depois a gente vai ter a inequação do quociente, né? Qual que é uma e qual que é outra? Bom, a inequação do produto é quando eu tenho aqui dois parênteses, né? Eu tenho uma multiplicação, produto, né? Produto fala de resultado de multiplicação, então eu tenho uma multiplicação com uma inequação. Ou eu tenho aqui um quociente, tem uma razão, uma divisão com uma inequação, ok? A ideia é a seguinte: eu preciso resolver uma e depois a outra,
e depois testar os intervalos reais de solução, aquela barrinha lá que a gente coloca o intervalinho, bolinha aberta, bolinha fechada, para poder estar resolvendo aquilo lá depois, tudo bem? Então, aqui no caso do quociente, eu tenho uma condição de existência que, na verdade, embaixo, né, todo o denominador aqui no caso, né, a parte de baixo, ela precisa ser diferente de zero. Tá? Ela não pode ser jamais igual a zero, porque não há divisão quociente, o resultado da divisão não há divisão por zero. Nesse cara de baixo aqui, o dividendo, se você quiser chamar desse jeito, divisor, perdão, o divisor, né, o numerador, o consequente, o carinha de baixo aqui, ele tem que ser diferente de zero, para poder existir essa inequação. Que mais que nós temos ainda? Assim, agora o trinômio do segundo grau, na verdade a ideia aqui é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau que está como f de x, né? Se eu estou falando de um polinômio f de x é uma função, a variável x. Vocês já devem ter visto isso daqui no nono ano, ok? Então vocês têm aqui uma equação de segundo grau. Por que ela é chamada de segundo grau? Porque você tem a incógnita ou variável, que no caso variável, porque é função, está com f de x é função. A variável está elevada ao quadrado, a variável de maior grau, no caso, que essa daqui está elevada à primeira potência, aqui não tem, né, que seria a 0ª potência. A de maior grau é 2, então é do segundo grau. E A, B e C são os coeficientes, são as constantes reais, com A diferente de zero, que se o A for zero, isso aqui desaparece, cai numa função afim. Né? Aí ficaria bx mais c, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Por isso que o A tem que ser diferente de zero. Bom, que A, B e C são as constantes, tá? Toma cuidado com uma coisa importante, né? Na hora de definir, na hora de você utilizar para cálculo, a gente chama de A o coeficiente que está sempre com x ao quadrado, b, coeficiente que sempre está com x, e c é o termo independente de x, ele não tem x, tá? Ele está sozinho. Forma canônica para apresentar para vocês, né? Ele utiliza delta, ele utiliza aqui uma série de sequências diferenciadas da forma mais geral, né? Isso aqui é para apresentar para vocês, não é tão usual, mas existe a forma canônica, tá? Tem o delta aqui, a gente vai falar do discriminante daqui a pouquinho. Tudo bem? Apresentando para vocês a forma canônica do trinômio. Trinômio porque tem 3 termos, 1, 2, 3 termos, ok? Fórmula de Bhaskara, né, que vocês já devem ter visto, que serve para resolver toda e qualquer equação de segundo grau, desde que ela tenha solução, é claro, né? Nós aqui no Brasil chamamos de fórmula de Bhaskara, a maioria do restante do planeta chama de fórmula de resolução de equação de segundo grau. A gente chama de Bhaskara. Vocês já devem ter visto também, se não, quem não viu, estou apresentando a vocês o que é esse x aqui. Esse x, na verdade, é o valor da incógnita que eu substituo aqui, ó, ou na variável, para encontrar o valor da raiz, o zero da função. Então, essa fórmula de Bhaskara, ela calcula, na verdade, o zero da função. Tá? O que é o zero da função? Mesmo o raiz da função é quando a curva, né, a função, a reta, a curva, ela corta o eixo y, ou pelo menos aqui no caso da equação de segundo grau, ela pelo menos encosta, né, ela tem um ponto ali de intersecção de tangência. Tá? Ou pode não cortar, aí a gente fala que não tem solução. Tá? Percebam que a fórmula de Bhaskara ela é fundamentada nas constantes, né? Nos coeficientes A, B e C. Tudo bem? A gente, na verdade, subdivide essa fórmula de Bhaskara, essa parte aqui dentro da raiz, a gente separa ela, né, e chama ela de delta. Delta é o discriminante da equação de segundo grau. O que esse camarada fala para a gente? Ele fala algumas coisas importantes. Ele diz para a gente se a equação tem solução ou se não tem solução. Então, o delta é quem? Delta é b quadrado menos 4ac. Quem vai dentro da raiz? A gente tira da raiz e faz ele separadinho aqui. Ó. Se ele for positivo, maior que zero, tem duas soluções distintas. Se ele for igual a zero, tem duas soluções, mas são duas soluções iguais. Se ele for negativo, delta dá negativo, não tem solução. Por quê? Porque a gente não pode ter raiz de um número negativo aqui dentro. Tudo bem? E por que tem que ter duas soluções sempre? Porque a equação é de segundo grau, se ela é de segundo grau, tem que ter duas soluções. Primeiro grau, uma solução. Se fosse terceiro grau, 3 soluções.
A gente melhora a fórmula de Bhaskara, né? Fazendo delta separadinho. Aí quem são os zeros da função oposto de b? Não fala menos b não, tá? É oposto do b, oposto do coeficiente b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Aí a gente subdivide isso em duas partes, chama de x', né? X-line, famoso x-line, que é a primeira solução, né? Porque essa equação é de segundo grau, tem duas soluções, que é o oposto do b. Aí a gente pega o sinal positivo do delta, né? Da raiz do delta sobre 2a, e na outra solução, que é o x2line, ou x2, é o oposto do b, só que agora pega a parte negativa da raiz do delta sobre 2a. Tudo bem? Essas são as soluções do Bhaskara. O Bhaskara resolve equação de segundo grau desde que o delta dê positivo ou zero. Se for negativo, para, porque não tem como tirar a raiz negativa ainda. Bom, entrando, isso aí foi a parte teórica, tá? Essa foi a nossa parte teórica. Agora a gente começa a resolver, vamos resolver alguns exercícios. É começar com os exercícios mais simples, então eu peguei exercícios espalhados, propostos, depois exercícios de sala, para a gente poder trabalhar aí por nível, né? Começar com inequações, tá? Resolver as inequações no conjunto dos reais, então aqui a gente vai ter um intervalo com praticamente infinitas soluções, intervalo real. Entre 0 e 1 tem infinitos números, por exemplo. Item A e item B. Então vamos começar pelo item A. O item A, na verdade, o que acontece? Aqui eu vou aplicar, é normal, gente, tá? Percebam que é normal. Aplico a distributiva, né? Foi a chuveirinha que eu apliquei a distributiva. Vai dar 32x menos 16. Vou tirar o MMC, vou tirar o MMC dos dois lados da equação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, normal, como se nós estivéssemos resolvendo uma equação. Sempre tomando cuidado aqui, ó, com a desigualdade, para não perder, não colocar um sinal de igual ali, ou virar o lado para o lado oposto, tá? Tirei o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, lá vai ficar 3x, 20, né? Menos 5x, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima também, vai dar 160x menos 80. Tiramos o MMC dos dois lados da equação, que é justamente para poder matar o denominador, né? A gente cancela o denominador, corta dos dois lados, só posso cortar caso eles estejam dos dois lados, e dou continuidade aí. Tá? Somando isso daqui, eu tenho 3x, gasto 5x, fico devendo 2x. O 20 passou para lá, está negativo. O 160 veio para cá, está negativo. Vou somar esses dois caras aqui, ó. Dá menos 162x menor que 100, negativo, né? 100 negativo. Vou isolar o x. Aqui tem uma coisa para chamar a atenção de vocês. Eu vou isolar o x, eu estou isolando o x. Vou isolar o x. Eu tenho sempre que olhar, igual a equação, se o membro da incógnita está positivo ou negativo. Aqui no caso ele está negativo. Todas as vezes que o membro da incógnita estiver negativo, você multiplica a equação por menos 1 e troca o sinal de todos os dois lados. A mesma coisa com a inequação. O membro da incógnita está negativo. O outro não importa, mas o da incógnita sim. Multiplica por menos 1. Só que como isso daqui é uma desigualdade, troca o sinal de todo mundo e a desigualdade vira. Ela tá vendo? Ela virou. Troquei o sinal daqui e vira desigualdade. Porque se você não virar desigualdade, você vai encontrar o valor errado. Depois, se vocês quiserem fazer um teste, a gente mostra para vocês e faz o teste, né? Substitui valores ali na equação e vai ver que vai dar errado. Por isso que quando você multiplica por menos 1 para trocar sinal, vai multiplicar por menos 1 para trocar o sinal, você tem que virar a desigualdade. Seja ela menor ou menor ou igual, vira para o outro lado, ok? Isso é importantíssimo. Agora que virou isso daí, você passa o 162 para lá, tá? 100 por 162, simplifica por 2, dá 50 sobre 81 avos, ok? Então, conjunto solução, ou conjunto verdade, x que pertence aos reais, porque eu estou trabalhando nos reais, ou resolva nos reais, tal que, essa barrinha aqui em pé, tal que, x seja maior que o resultado aqui, 51,81 avos, ok? Fazer o item B aqui do lado. Vou fazer o item B aqui ao lado, ok?
O item B, a gente tem essa equação, né, com parênteses, faz a distributiva de todos os parênteses, ó, normal, ó, 3x, 3, 2x, 4, menos 3x, mais 9, que é isso daqui que está dando, ó, fiz a distributiva. Cancela o 3x com menos 3x, ó, e agora faz o que? Soma isso daqui, ó, 3 mais 4 é 7. 7 mais 9 é 16, positivo. Passa para lá, vai passar 16 negativo. Então fica o 2x aqui, 1 menos 16. Então fica 2x menos 15, tá? Passei menos 16 para lá, somei com 1, ficou menos 15. O lado da desigualdade que está com a variável já está positivo, então passa o 2 para lá dividindo, vai dar que x é igual a menos 15 meios. Então, conjunto solução x que pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 15 meios. Então, qualquer valor que eu pegar maior ou igual a isso, substituindo aqui, vai manter que esse cara é maior ou pelo menos igual a 1. Ok? Uma atividade de sala. Percebo que essa atividade de sala, né, ela trabalha com as equações do segundo grau. Então, algumas coisas importantes. Equação de segundo grau, Bhaskara, tá? Falou de equação de segundo grau, tem que vir Bhaskara na cabeça da gente. Só que para utilizar o Bhaskara, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, né? A equação tem que ser de segundo grau, é óbvio, mas ela tem que estar sempre igualada a zero. Isso aqui é importantíssimo, tá? A equação, eu vou aplicar Bhaskara quando a equação está igualada a zero. Por que que ela tem que estar igualada a zero? Porque o Bhaskara calcula os zeros, as raízes da função de segundo grau. Então, quando a gente faz a fórmula de Bhaskara, a gente está calculando aquele x', x2', aquilo são as raízes. Raiz de uma função é onde ela corta o eixo x, ou a equação, né? A raiz da equação é onde está cortando o eixo x. Então, por isso que tem que estar sempre igualado a zero, igual como se fosse uma função. Como é que calcula o zero de uma função? Pega a função, iguala ela a zero. Ok? Então, fazendo aqui a letra A. É importantíssimo que vocês sempre tomem os coeficientes, né? Coeficiente A, B e C. Coeficiente A, quem está com x ao quadrado. Coeficiente B, quem está com x à primeira. Coeficiente C, quem está sozinho. Nesse caso, eu não tenho ninguém sozinho, certo? O zero está lá do outro lado. Então, só tem coeficiente A e coeficiente B. Outra coisa importante, tem que pegar o sinal da constante. Tá? Se é negativo, ó, negativo. Positivo, vem positivo. Nesse caso, a gente fala que como ele não tem o coeficiente C, o coeficiente C dele é zero, fala que é incompleta em C. A equação é incompleta em C. Aí eu posso resolvê-la por Bhaskara, tá? Normal, aplico lá delta igual a B quadrado menos 4ac. As raízes x vão ser o oposto de B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Mas nesse caso da letra A e B, que são incompletas, na verdade vocês vão ver a letra B, a gente acaba utilizando um outro método, mas pode ser por Bhaskara, tá? A gente opta por colocar em evidência o x, porque tem x aqui pega o x de menor grau e coloca em evidência, que é o x aqui. Colocou em evidência, isso aqui é uma multiplicação, certo? Se eu aplicar a distributiva aqui, volta nessa parte da equação. Se isso é uma multiplicação e tem que dar zero, quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos dois termos ou os dois termos são zero. Dois fatores, né? Ou esse x é zero, que é o primeiro fator, ou esse parênteses, que é 2x menos 5, tem que ser igual a zero. Então aqui eu já tenho uma solução que é x igual a zero. A outra solução, isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, a solução é o oposto de b sobre a. Então se eu passar o 5 para lá, passa positivo, passo o 2 dividindo, dá 5 meios. Então essas são as duas soluções, ou seja, a minha equação, minha função, né? Para gerar gráfico tem que ser função. A minha função vai cortar o eixo x no 0 e no 5 meios. Item B. O item B, os coeficientes, ó, A é 3, não tem o B, ó, não tem o cara junto com x da primeira potência, né? Mas tem o coeficiente C. Então a gente diz que esse cara é incompleto em B. Equação incompleta em B. Pode ter equação incompleta em B e em C? Pode. Pode. Não é comum, mas tem. Como é que resolve essa? Bom, essa daqui você isola
a incógnita normalmente passa o 7 para lá e passa o 3 dividindo. Ó. 7 passa negativo, 3 passa dividindo. Ainda está elevado ao quadrado, né? O que eu faço? Passo esse quadrado pela forma de mais ou menos a raiz quadrada. Expoente par passa para o outro lado na forma de mais ou menos a raiz quadrada. Agora, aqui ficou uma raiz quadrada de um número negativo. A gente não tem raiz quadrada de número negativo. Então isso aqui não pertence aos reais. Conjunto solução vazio. Vou resolver o item C. Tá? Lembrando, posso resolver isso aqui por Bhaskara? Pode. Posso resolver essa por Bhaskara? Posso. A equação C, ela tem o coeficiente A2, B menos 5 e C3. Está aqui. Ó. A2 sempre com o quadrado. O B menos 5 pega com sinal, né, junto com o x. E o coeficiente independente, termo independente que não tem o x, é o 3. Ela é completa. Se ela é completa, a gente vai por Bhaskara, tá? Aí, macetezinha Bhaskara mesmo, depois vai vir soma e produto, que é uma outra técnica. Mas, por enquanto, Bhaskara. Faz separadinho. Discriminante B, delta B quadrado menos 4ac. Lembrando que eu tenho os coeficientes separadinhos aqui, bonitinho. Ó. Toma cuidado com o sinal. O B é negativo, então a menos 5 ao quadrado, menos 4 que é da fórmula, A2C3. 25 menos 24, delta é 1. Lá do outro slide, se o delta é positivo, duas raízes distintas. Ok? Faz agora o x, né? O x é a raiz, onde corta o eixo x, tá? Então substitui, ó, oposto de B. Toma cuidado que o B é negativo, então é o oposto que é da fórmula. Então, quem que é o oposto de menos 5? É o 5 positivo. Então, se você olhar aqui, ó, menos com menos, mais. Cuidado com o sinal. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o A é 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 5 positivo mais 1 sobre 4. Tá? Aí, esse mais ou menos, a gente pega o mais aqui para cima e menos para baixo. Então, choose-line. Tá? Choose-line. 5, raiz de 1, 1, pega o positivo, né? A soma. Isso aqui vai dar 6 quartos, que é a mesma coisa que 3 meios, simplifiquei por 2. E agora usando o menos a raiz do delta, né? Então vai ficar x to line, x duas linhas, 5 menos 1 sobre 4, tá vendo? Arrumei aqui isso, peguei a raiz do delta que é 1, multipliquei, que dá 4. Então, choose to line vai ficar 4 sobre 4, que vai dar 1. Portanto, conjunto de solução são essas duas raízes, ou seja, aqui que corta o eixo x, no ponto 1 e no ponto 1,5, né, ou 3 meios. Ok? Percebo que o Bhaskara dá bem mais trabalho, mas que eu falei. Quero resolver tudo por Bhaskara, porque eu memorizei o Bhaskara, eu sinto mais confiança no Bhaskara, vai fundo, sem problema nenhum. Esses métodos são métodos para poder reduzir o cálculo. Olha que cálculo rápido que a gente consegue fazer aí. Tudo bem? Próximo slide já está acabando, tá ok? Tem mais esse e mais dois. O último é um pouquinho mais trabalhoso. Bom, eu tenho aqui um sistema. Lembra que eu mostrei no primeiro slide lá? Questão de sistema de equação. Então eu tenho aqui uma solução para a primeira, uma solução para a segunda. Eu tenho que ver se a solução da primeira com a segunda tem algum ponto em comum, né? Ou pontos em comum. Então eu tenho que fazer intersecção. Como isso aqui é uma inequação, intersecção dos intervalos, ok? Dos intervalos. Então eu vou chamar isso aqui de inequação 1, inequação 2, resolvo uma de cada vez. Resolvo a inequação 1, encontro a solução dela, resolvo a inequação 2. Aqui não adianta querer cortar, né? Ah, vou isolar para cá, multiplicar para cancelar o x, até porque só tem uma variável aqui que é o x, tá ok? É um sistema de inequações. Resolvendo a primeira, tá ok? A primeira é 2x menos 7 igual a 15. Passo o 5 para lá. Vai passar negativo. 15 tira 7. Passei o 7 para lá, né? Passei o 7 para lá. Fica 15, tira o 7. Vai sobrar 8. Aqui está positivo, né? O lado da desigualdade que tem a incógnita está positivo. Passo para lá, dividindo normal. Vai ficar 8 por 2, 4. Essa é a primeira solução. A solução dessa primeira aqui, ou seja, tem infinitas soluções, ó. O x pode ser maior ou igual a 4. Resolvendo a segunda agora. X menos 7 menor que 3x menos 5. Né? Passo esse x para lá, passo esse 7 para lá. Vai ficar x menos 3x. Menos 5 mais 7. Isso daqui dá menos 2x.
mais 2 aqui. O lado da desigualdade que tem a incógnita está negativo, multiplica por menos 1 e vira a desigualdade. Ó, troca o sinal de todo mundo e virou a desigualdade. Passa esse 2 para lá dividindo. 2 dividido por 2 dá 1, então menos 1 aqui. Percebo que as soluções não são exatamente a mesma. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu tenho um intervalo que pegue os dois no caso. Então como é que a gente faz isso? Escreve o intervalo da primeira lá, bonitinho. X maior ou igual que 4, ó, intervalo fechado. Tudo que for maior que 4, o 4 conta. O outro, ó, não é, esse aqui é maior ou igual, esse aqui é só maior. Então menos 1, ó, não pode entrar, bolinha aberta. Coloca mais ou menos na posição correta. O menos 1 ele é menor que o menos 4, então ele está antes do 4. Agora é o seguinte, eu vou ver aonde que as duas, né, se interseccionam. Ou seja, aonde que uma pega em cima da outra, literalmente falando. Ó. Tá? Vou traçar, essa aqui vai ser a solução, né, a reta solução. Então perceba que essa daqui, ó, vem até aqui. A outra pega lá de cima. Percebe que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, ó, daqui para lá, ele é comum para as duas equações, ó, perceberam? Daqui para lá, o 4 fechado, aqui o 4 está aqui, ó, porque vem de menos 1, vai aumentando. Menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 2, 3, 4, está aqui, ó, 5, 6, 7, 8, tal, infinito. Aonde que as duas, uma pega em cima da outra? Exatamente nesse pedaço, ó. Perceberam? Essa menorzinha, menor entre aspas, né, que as duas são infinitas. Mas quando eu coloco quando eu sobreponho as duas, coloco uma em cima da outra, aonde que uma pega em cima da outra para fazer a intersecção daqui para lá? Então esse cara é a solução. A solução então é conjunto solução ou conjunto verdade, x que pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a 4. Tudo bem? Depois vocês vão revendo isso daqui com muita calma para poder entender isso daí. Próximo slide. Aqui eu tenho a questão da inequação, né? Eu tenho o quociente da inequação. Lembra disso aqui? Eu falei da condição de existência e tudo mais. Então eu quero achar a solução. Qual é o intervalo de solução disso daqui? Olha que interessante. Isso aqui é uma divisão. Isso aqui representa uma divisão de funções, no caso, né? Função em cima, função embaixo. E essa divisão tem que dar positivo, né? Tem que dar 0 ou mais, né? Maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é positivo, né? Neutro para positivo. Quando que uma divisão dá positivo? Quando os dois valores são positivos ou os dois valores são negativos, porque menos dividido por menos dá mais. Então é essa a ideia que a gente vai aplicar aqui. Então, primeira coisa, temos duas sentenças, duas funções. Eu tenho que calcular o zero dela, que está igualado a zero, certo? Então, geralmente é igualado a zero mesmo, para poder encontrar, estudar o sinal da função. Então, tem que calcular os zeros dela. Então, ó, essa é a função, vou chamar de cima de f de x, a de baixo de g de x. Ó. Bem? Então, a f de x em cima, vou calcular o zero dela. Como é que eu faço? Pego a função e igualo ela a zero. Literalmente falando, porque eu sei que é ali que vai cortar para eu poder fazer aquele estudo de sinal para cima do eixo x positivo, para baixo do eixo x negativo, qual é o zero da função é crescente, função é decrescente, etc. Tá? Igual a gente fez nas aulas anteriores. Agora aplica tudo isso com um pouquinho mais. Então pego a função, igualo a zero, isolo esse x, passo para lá, passa positivo, passo esse cara dividindo, vai dar que o x é igual a 2. Ou seja, essa função f de x, ela corta o eixo x no x igual a 2. Esse aqui é o meu primeiro zero da função. Vou fazer isso aqui para outra de baixo agora. A de baixo, no caso, é aquela questão que eu falei para vocês, a condição de existência. Por quê? Porque ela está embaixo. Então eu não igualo ela a zero, que isso aqui não pode ser zero. Na verdade, eu igualo ela a diferente de zero. Eu faço ela, ó, diferente de zero, que é o valor que não pode ter. Então, intervalo aberto. Perceberam que é diferente? Passo esse cara para lá. Para que essa função de baixo exista, o x tem que ser diferente de zero. É o único valor que não pode ter. Então, na verdade, a reta vai cortar bem no x igual a 2, mas não corta. A gente abre aquele pedaço. Vamos fazer o estudo de sinal agora. Estudo de sinal da primeira função.
Função ela é crescente, ó. Coeficiente, aqui é uma função de primeiro grau, uma função afim, função linear. O coeficiente angular é positivo, é 2 maior que zero, então a função é crescente, a inclinação a gente não preocupa muito com ela. E ela corta onde? Ela corta no x igual a 2, tá aqui, ó, x igual a 2, ela corta ali. Então todo pedaço da função daqui para cá, ó, daqui para cá tá para cima do eixo x, aqui é o eixo x, tá? É o eixo x. Então daqui para cá ela tá para cima, ó. É uma reta, reta infinita, né? Passar aqui. Então daqui para cá ela está para cima, é positiva. Repare que daqui do 2 para trás, ó, ela está para baixo. Então ela é negativa. E no 2 ela é neutra, que ela cortou ali. A g de x é a mesma coisa, ó. É x menos 2. Aqui tem o 1 escondido, então o coeficiente angular é 1 maior que zero, então ela é crescente também. Ela corta, né? Só que não corta, mas não corta na verdade, né? Porque a condição de existência disso. Se eu olhasse só a g de x sozinho, ela estaria cortando no 2 também. Se ela fosse só a g de x sozinha. Como ela está vinculada aqui numa divisão, ela corta no 2, mas o 2 eu não posso colocar. Então perceba que eu fiz o intervalo aberto aqui, ó. Certo? Agora é o seguinte que eu falei para vocês. Eu quero que essa divisão da função f com a função g, que é isso daqui, seja positiva, né? Maior ou igual a zero. Então o que eu faço? Percebam que aqui eu tenho sinais das funções. Então eu traço uma linhazinha, ó, entre elas. Aqui pegou em cima das duas para facilitar a nossa vidinha. Isso aqui não é uma divisão, então eu faço, ó, f de x dividido pela g de x. Menos dividido por menos dá mais. Mais dividido por mais dá mais. Então, na verdade, a f de x dividida pela g de x vale todo e qualquer número real, exceto o 2 aqui, ó. Porque se eu colocar 2, vai ficar 2 menos 2 dá 0, não pode ter denominador 0. Então, conjunto solução, x que pertence aos reais, tal que o x seja qualquer número, desde que seja diferente de 2, menos o 2. Ok? Então, comecem a tomar cuidado com isso daqui. Isso aqui é importante para a gente entender. Tomar cuidado. Calculou o zero, ó, recapitulando o exercício. Eu tenho uma divisão de funções, né? Uma inequação aqui do quociente. Chama de x a de cima de f, a de baixo de g. Calculo o zero das duas funções. Estudo o sinal das duas independentemente, sempre tomando cuidado de colocar os pontos na mesma posição, na mesma reta, tá vendo? Perceberam? Coloquei o 2 aqui, não coloquei o 2 lá do traço. Na hora que eu traçar a reta aqui para montar os intervalos, dá errado. Número embaixo de número bonitinho. Estudo a função, ó, como a função é crescente, daqui para cá ela está para cima do eixo x, daqui para trás está para baixo do x é negativo. A mesma coisa com a g, ó, daqui para cá positivo, daqui para lá negativo. Agora, como isso aqui é uma divisão, eu conjugo o sinal. Menos dividido por menos, mais dividido por mais. Então, o único número que não pode entrar é o 2. Continuando, esse é o último slide nosso. Ok? Esse é um slide um pouquinho mais chatinho, porque na verdade o anterior eu tinha o quociente, aqui eu tenho o produto, ó, perceba que eu tenho a multiplicação. E na verdade aqui é o seguinte, gente, vai ter uma baita de uma resolução, mas poderia ter sido feito no começo. Como assim no começo? Eu termino, depois eu falo para vocês. Então, ó, eu tenho esse produto, né, para resolver, né, essa multiplicação, para encontrar o produto, eu quero que seja maior que zero, uma inequação. Então, a inequação do produto. Aplico a distributiva aqui dentro. Ó, vou aplicar a distributiva. Vai dar menos 8, mais 4. Faço a distributiva aqui dentro de novo. Ó, vai dar menos 8 terços de x vezes x ao quadrado. Menos com menos mais 8x. Aqui vai dar mais 4 terços de x e menos 4, tudo isso maior que zero. Aqui eu poderia tirar o MMC, mas como tem um zero aqui no final, na verdade a gente multiplica por menos por 3, que é mais fácil. Aí mata esse 3 aqui, ó. Só que multiplica todo mundo. Aí fica com menos 8x², 24, todos eles multiplicados por 3, todos. 4x, e aqui no caso menos 12, maior que zero. Percebam que aqui eu posso somar esses dois caras, né? X e x eu posso somar, dá 28x, e agora essa equação aqui dá uma equação de segundo grau, né? Eu posso, como eu estou querendo encontrar o zero da função, eu posso dividir por menos 4 para deixar o x² positivo.
Só podia ser por 4? Poderia, sem problema nenhum. Vou seguindo o que o SAS fez, tá? Então, dividindo por menos 4, conjuga o sinal, fica 2x² menos 7x e mais 3 aqui, menor que ou a zero. Aqui eu estou com uma equação de segundo grau, a gente não estudou o gráfico ainda da equação de segundo grau, que é uma parábola no caso. Então eu vou usar um outro método. Eu vou, em vez de olhar o gráfico para estudar o gráfico da função de segundo grau, eu vou fazer fatoração dela. E a fatoração disso daqui é isso aí. Esse valor depois eu explico na live para vocês, tá? Senão aqui não vai caber, fica muito complicado de explicar isso daqui. Finalmente eu cheguei em 2 parênteses, né? Aqui eu comecei com 3 coisas, né? 3 pedaços aqui para conjugar, muito complicado, mas poderia ter feito aqui também. Cheguei em 2 parênteses, tá? E agora eu vou estudar o sinal dessas duas funções, a f de x e a g de x, que está aqui, ó. Tá? Vou calcular os zeros delas e depois estudo os sinais. Calculando o zero da primeira, ó, igual a zero, passo para lá, já descobri que o x é igual a 3. Calcular o zero da outra. 2x menos 1 igual a zero, né? Igual a zero. Passo para lá, dá 1, passo para lá, fica meio. Porque deu 1, passo para lá dividindo, vai dar que x igual a meio. Então aqui eu tenho os dois pontos para as duas funções, faz igualzinho a outra. Traço uma retinha para a primeira, ó. Coeficiente angular é 1, maior que 0 é positivo crescente. Toma cuidado que aqui no caso é menor, então ó, se é menor intervalo aberto, por isso que a bolinha lá, a bolinha aqui, ó, ela está aberta porque isso aqui tem que ser menor, tá? O zero da função não pode entrar aqui. Vou fazer para a próxima. Ok, ó. Aqui meio. Tentem colocar o que eu falei para vocês, ó. O 3 ele é maior que o meio, né? Então tem que estar mais para frente. Aqui é o eixo X. Bolinha aberta de novo, ó. Menor, eu quero menor, então bolinha aberta aqui, tá? Poderia ter deixado isso aqui também menor que 0, sem problema nenhum, tá? Mas no caso isso aqui vai ser menor que 0, quando esse cara for 0, 0, então a gente consegue fazer isso daí. Quando uma coisa é menor que 0, quando isso é menor que 0 ou isso é menor que 0. Tá? Que multiplicar uma coisa por um número menor que 0 vai ficar negativo e aí acaba dando certo. Agora tome cuidado com o seguinte, aqui é o negócio do produto, né? Aqui é a inequação do produto. Então aqui eu traço as retas, ó, dos pontos, e agora percebam que aqui são intervalos de solução. Aqui, como esses caras são multiplicação, eu tenho que conjugar sinal. Aqui, ó, na primeira solução, na solução aqui do x igual a meio, eu traço uma reta nele. Conjuga essa parte aqui, ó. Menos vezes menos, porque aqui é vezes, ó. Menos vezes menos, mais. Positivo, né? Positivo. Positivo é maior que zero, não interessa pra gente. Esse pedaço aqui limitado pelo... Eu sempre faço isso, traço a reta aqui nas raízes, ó. Percebeu? Sempre nas raízes. Percebe que aqui, como é vezes, ó, menos vezes mais, menos. Então, esse intervalo aqui para a gente interessa. Aqui, ó, mais vezes mais dá mais. Então, não interessa. Então, a solução está aqui, ó. Menos vezes menos, menos vezes mais, menos, mais vezes mais, mais. Como a gente quer que a equação aqui, depois de resolver tudo isso, seja negativa, menor que zero é negativa, né? Por isso que o intervalo aqui está aberto. Então, qual é o intervalo negativo aqui na solução, aqui, ó, na multiplicação que a gente tem? Esse intervalo aqui do meio. Lembrando que bolinha aberta porque é menor. Então, quem é o conjunto solução? O conjunto solução é justamente x que pertence aos reais, tal que começa onde? No meio, só que bolinha aberta, então menor que o x. O x é todo esse pedaço vermelho aqui, ó. E o x vai chegar no 3? Não, o x nunca chega no 3. Então, o x é menor que 3, que a bolinha é aberta. Pessoal, eu sugiro que depois que a gente fizer a live, vocês, claro, vão chegar com bastante dificuldade, né? Uma coisa nova. Poxa, trabalhar intervalo, inequação do quociente, inequação do produto, sistema de inequação, fórmula de Bhaskara, resolução, meu Deus, quanta coisa. Sim, uma aula bastante extensa, tá? Resolução de exercícios aí também bastante extensa.
Na live a gente conversa um pouquinho e depois se vocês vão ter mais uma aula amanhã, né? Eu vou tentar resolver mais exercícios também passo a passo. Provavelmente não vai ter live, mas a gente consegue aí ajudar vocês a estudarem, tá? Então, um grande abraço, até daqui a pouquinho. Terminou esse vídeo, mais alguns minutinhos aí pessoal terminar de assistir, os que começam a assistir um pouquinho depois, e a gente entra com a live, tudo bem? Então, até mais, até daqui a pouco.